E o Cai na Roda volta com mais uma edição. Nossa convidada de hoje é Berenice Bento, que é professora do Departamento de Sociologia da UNB. A Berenice é pesquisadora do Conselho Nacional de Pesquisa e tem a sua trajetória com temas que são muito importantes para a gente. A sua área de pesquisa, com doutorado, pós-doutorado, é na questão de gênero, sexualidade, direitos humanos e estudos queer. Berenice, muito obrigada por sua participação hoje no Cai na Roda. Você aqui vai ser entrevistada pela Cíntia Alves, Duda Cambraia, Tatiane Correia e eu, Lourdes Nassif. Vamos para a nossa rodada de perguntas e levando o papo que assim a gente vai dando mais e mais coisas para as pessoas poderem formar suas cabecinhas. Muito Faço obrigada. eu a primeira pergunta. Berenice, você tem a sua exposição Palestina, Meu Amor, que eu estava passeando com fotos, textos, relatos, é uma coisa muito forte. Mas mais forte ainda foi a sua introdução ao tema. Você esteve na Palestina e a sua percepção do medo, do terror, aquela coisa de não aguentar ficar, isso me marcou muito. Conta para a gente um pouquinho do que foi essa sua experiência lá na Palestina, ainda mais agora com esse momento que estamos vivendo de recrudescimento dos ataques. Perfeito. Inicialmente, então, eu agradeço imensamente, né? Sempre é um lugar de poder, né? Poder falar, poder me comunicar com mulheres fantásticas. Então, é uma honra estar aqui com vocês, né? Compartilhando experiências, discutindo. E, além da Palestina, dizer, nesse momento, quem está com parentes hospitalizados, quem perdeu seus parentes, meus sentimentos, né? Quer dizer, a gente não pode esquecer nunca em que momento nós estamos vivendo no mundo, no Brasil, um momento de uma pandemia, de uma catástrofe inimaginável, né? Bom, e falar em catástrofe, o termo catástrofe em árabe significa Nakba, né? Toda vez que nós vamos falar da situação do povo palestino, a gente sempre utiliza muito a expressão al-Nakba, que é justamente a catástrofe palestina, a partir na verdade, é anterior à fundação do Estado de Israel, que é em 48, né? Israel se funda dentro de um lugar povoado, de uma nação, né? Milenar, e chega ali e começa a fazer sua política de limpeza étnica e colonização. Na verdade, eu decidi, quando eu fui para Nova York fazer o meu pós-doc, foi justamente em 2014. Em final de junho, em agosto inteiro, eu fui para as ruas, né, manifestações gigantes que saíam do Central Park até a porta da ONU, né, pedindo o fim do genocídio, aquela coisa terrível do massacre, que foram mais de 2.300 pessoas assassinadas e centenas de crianças. Então, aquilo realmente me atravessou profundamente. Eu tinha decidido que seria quando eu voltasse para o Brasil, né, seria uma das primeiras viagens que eu gostaria de fazer, queria muito conhecer, mas eu não tinha a menor ideia, tá, gente? Você fala assim, você planeja, quando você começa a organizar. Então, eu voltei para o Brasil no início de 2015, em agosto de 2015 eu fiz a primeira viagem. Voltei, porque foi uma viagem relativamente curta, de 10 dias, retorno no final de 2016 para ficar 3 meses, e é isso que a Luz estava se referindo, nessa exposição que eu montei, que está na minha página, berenicebento.com, né, que eu decidi que não tinha condições de continuar ali, porque eu estava adoecendo, em algum momento eu ia para cima de algum, eu tinha certeza que em algum momento, depois daqueles baculejos que eles dão diariamente nos palestinos, nas palestinas, depois de ver cenas de humilhação inimagináveis, nos postos de controle militar, eu decidi que tinha que voltar, e voltei um mês antes para o Brasil, né? Então, foi um pouco, desde que eu voltei, na verdade, já em Nova York, eu escrevo um artigo para o Correio Brasiliense chamado A Solução Final, né? Obviamente trabalhando com essa construção do Estado nazista em relação ao povo judeu, a muitos outros, aos ciganos, aos homossexuais e aos judeus na Segunda Guerra Mundial, né? Então, quando eu mas quando eu volto, a primeira vez em 2015, e vou nos campos de refugiados, também foi quando aconteceu um ataque terrorista na casa de uma família muito pobre, num povoado palestino, né,
um ataque terrorista de colonos judeus que acaba matando o pai, a mãe, uma criancinha de 8 meses de idade, né? Quando eu volto, eu começo realmente a publicar muito, né? A publicar muito sobre a questão da Palestina, inclusive, então, inclusive, eu comecei a organizar essa exposição, né? Dentro da universidade, fazer muitos eventos, fazer mostra de filme, organizar cursos e estudar muito, né? Então, tem um lado das viagens, tem um lado do estudo, da orientação e do ativismo, né? Essa exposição que você se referiu, Lourdes, eu comecei a organizar, na verdade, no final de março, selecionar fotos, escrever os textos, né? Porque eu queria fazer uma homenagem à luta do povo palestino e me somar às mobilizações que acontecem sempre no mês de maio, que é quando se funda o Estado de Israel, né, e tem um grande processo de limpeza étnica na Palestina, e foi quando nós fomos absolutamente com essa coisa que foi Sheikh Jarrah, que é um bairro que está sendo, eu inclusive cito as visitas que eu fiz a Sheikh Jarrah nessa exposição, as demolições que eu vi nesse bairro, em Sheikh Jarrah, nas comunidades beduínas, né, então é um pouco essa a minha história, quer dizer, desde então a Palestina me acompanha todos os dias, né? Todos os dias eu abro jornais, eu leio o que está acontecendo, tem um grupo de estudo chamado Retóricas de Poder e Resistência, que a gente faz amostra de filmes, debates, aqui na Universidade de Brasília. Um pouco esse movimento, né? Berenice, eu vou deixar o link da exposição aqui na descrição para o pessoal ver depois. Te agradeço. E os textos são maravilhosos também, recomendo muito. Também estou começando a ver aqui. Aliás, o blog da professora é sensacional, por isso vou deixar aqui na descrição. Eu vi que você, numa dessas viagens, teve dificuldade de entrar em Gaza, né? Não recebeu autorização de Israel e comentou ali que tem uma dificuldade, só o pessoal da ONU consegue entrar. Foi nessa última viagem que você fez? Como que foi, exatamente. Na primeira viagem, porque assim, como eu falei para vocês inicialmente, quando você vai para Israel, né, democracia, maior democracia, única democracia do Oriente Médio, e eu fui participar de um congresso, eu fui apresentar um trabalho, um congresso internacional. E aí, para muito estranho, porque eu começava a receber mensagens dos organizadores, eu falei assim, bom, estou indo para a Palestina, Ramallah, né, capital da Cisjordânia, e como eu não conheço, né, não sei falar árabe, queria contatos para a gente dividir uma hospedagem de brasileiros e brasileiras. Professora, não podemos passar contato. Por que não pode? Aí chegavam as orientações dos companheiros que estavam na organização do evento de segurança, né? Como entrar, não dizer que vai para congresso, quando entrar no aeroporto de Ben Gurion, porque muita gente não sabe, mas Palestina não tem aeroporto, tá, gente? Eu conversando com um amigo meu, eu não tenho amigo sionista, né? Amigo sionista, para mim, é da ordem da impossibilidade. E ele comenta, mas Berenice, por que você não entrou para o aeroporto da Palestina? Eu falei, meu filho, não tem aeroporto na Palestina, não tem exército, entendeu? É um lugar que está completamente controlado por céu, pela água, por tudo por Israel. E aí eu comecei a receber orientações, né, de como entrar. Eu estou te perguntando a questão de Gaza, porque Gaza é impossível entrar. Gaza é um imenso gueto. É um imenso gueto de 2.300.000 pessoas, né, que vivem controladas. Não é uma prisão a céu aberto, é um engano. Prisão, não existe absolutamente nada aberto em Gaza. O céu é controlado. Gaza tem 2.300.000 pessoas, sendo que cerca de 70% da população de Gaza é formada por campos de refugiados. Vocês entendem o que é isso? Que as pessoas foram deslocadas algumas 3, 4 vezes de lugares. Israel confina todas lá dentro e começou a bombardear. Os massacres que aconteceram agora foram em campos de refugiados. As crianças que foram mortas estavam todas em campos de refugiados. Quer dizer, é inimaginável uma situação que campo de refugiado por si só seria, em termos da diplomacia, né, o lugar mais vulnerável, que são pessoas sem Estado-nação, sem exército, e que, portanto, necessitaria de uma proteção internacional, é exatamente aonde Israel vai e ataca. Então, não entrar em Gaza, né, ninguém entra, né? E eu estou contando essa história de entrar também em Israel, porque também, quando eu fui entrar em Israel, eu tive que ter um tanto, e mentia muito, para poder, eu não fui para o congresso em Palestina, em Jerusalém, não podia usar a palavra Palestina, porque você tem aquela entrada, em qualquer país, tem uma mini entrevista que a Polícia Federal local faz, e você pode entrar ou não entrar.
né? Então, como tem muitas deportações no aeroporto Ben Gurion de ativistas da causa palestina, judeus antisionistas, né? Todos os dias então tinha todo um conjunto de orientações. Aí eu comecei a entender para onde eu estava indo, né? Eu estava começando a entender as torturas psicológicas que acontecem nos aeroportos, né? Então você passa por um processo de terror psicológico ao entrar as duas vezes, né? Não foi só da vez. Isso eu tenho um relato de um artigo que eu escrevi por Outras Palavras, publicado também pelo Opera Mundi, que como que foi esse meu processo de entrada e saída, né? Na verdade, é uma ditadura, né? Ou você a ama, ou você é um sionista, então você entra, ou você a odeia. E se você não entra, simplesmente não entra, né? Você não pode ter absolutamente nada no corpo, uma bandeirinha da Palestina, nada, porque se você tiver, você é deportado. Algumas vezes fica preso, como algumas minhas amigas que ficaram presas 2, 3 dias, incomunicável, né? Agora, além dessa questão do trabalho com os refugiados na região da Palestina, eu estou aqui no seu site vendo que você também tem um trabalho nos campos de refugiados saharauis na África. E eu gostaria de que você falasse também um pouco desse trabalho, que inclusive é um pouco mais recente, e também foi um povo igualmente afetado por expulsão por expulsão do seu território. Eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito, justamente porque é um povo que não é tão falado como são os palestinos, embora seja uma questão igualmente importante. Pois é, isso é muitíssimo obrigada por perguntar, porque eu sempre acho que esse é um espaço, quer dizer, quantas pessoas vão nos ver que nunca ouviram falar, que você tem uma colônia, que você existe. As pessoas falam da África com um lugar quase mítico. Na África, não, calma. Na África você tem elite branca, tem elite negra, né, tem violência de gênero, tem tudo, inclusive colonialismo, né? O Saara Ocidental é considerada a última colônia africana. Não, nós não estamos na época do decolonialidade, né? A gente, em termos de estudo, epistemologia de estudo, mas nós vivemos em pleno vigor das lutas anticoloniais. A luta da Palestina é a luta anticolonial, a luta do povo do Saara é a luta anticolonial no contexto neoliberal, e no contexto também de uma luta high-tech, porque o que nós vimos no massacre que acontece do povo palestino é com uma tecnologia de matar, uma necropolítica, com altas tecnologias, né, globais. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, que vende armas e que sofisticam armas, que depois exportam para o exército do Chile, né? É um movimento global que acontece. A questão do Saara, eu tive nos campos de refugiados, um campo de... O que é um campo de refugiado? Né? Eu falei do campo de refugiado em Gaza. Em 2018, 2019, tem as marchas pelo retorno ali na fronteira Gaza-Israel, que as pessoas iam fazer marchas para chamar a atenção do mundo pelo direito de retorno para suas casas, que é um direito reconhecido pela ONU desde 48, né? Então, eu falei dos campos de refugiados que estão em Gaza, quer dizer, hoje são 59 campos de refugiados palestinos, ou seja, o povo palestino vive na sua terra como refugiado, né? Mas há pouco tempo eu conheci a história, então, a luta pela autodeterminação do povo do Saara Ocidental, que foi uma colônia espanhola até 1975. 1975, quando, inclusive, a ONU disse que esse lugar, o Saara Ocidental, que vivia sob domínio espanhol, tinha que ser descolonizado, né, por resoluções da ONU, já na década de 60. O fato é que, em 75, a Espanha sai do território, mas faz uma negociação com a Mauritânia e com o Marrocos e dá. Você imagina o que é isso, gente? A lógica colonial, a coisa... isso parece piada, né? Você dá. É como a Inglaterra deu a Palestina, porque em 17 era um protetorado inglês, eu te dou isso de presente aí, ó. Então, a Espanha deu... crente que o povo não ia se rebelar contra o domínio da Mauritânia e de Marrocos. O povo se organiza uma frente política, que é a Frente Polisário, derrota a Mauritânia,
E até hoje a questão com a luta continua forte com Marrocos. Mas na luta, as pessoas começam a fugir, porque Marrocos começa a bombardear e invadir as casas das pessoas, né? Isso em 75, chamada a Marcha Verde. E as pessoas vão para o deserto. Não estou falando de 10 mil, não estou falando de 20 mil. Os campos de refugiados do Saara, do povo do Saara Ocidental, que a Argélia oferece portanto, o abrigo no seu território, no deserto, né? São 200 mil pessoas, pessoal. Você sabe o que são? 5 imensos campos de refugiados, espalhados pelo deserto, né? E que tenta... A única coisa que o povo do Saara Ocidental, ou os saharaus, querem é que se faça um plebiscito que a ONU já determinou que ia fazer, se esse povo tem direito a ter um Estado ou não. Então, eu fui, montei uma exposição também no meu espaço, né, berenicebento.com, tem uma exposição de fotografia e fiz um curta-metragem, né, o chamado Saharaui, Memória e Resistência. Não, Memória, Exílio e Resistência. Depois vocês podiam até colocar, eu acho que é um material que ele é bem subjetivo, porque é uma leitura que eu faço de como que eu fui sendo impactada ao chegar nos campos, ao contar como se organiza politicamente os campos, e o mais importante, o protagonismo que as mulheres têm na luta pela autodeterminação do seu povo. E que eu falo, a mulher no Saara Ocidental não é substantivo, é verbo. Mulher é ação. Os homens foram para a guerra, quem fizeram as tendas, quem deu a vida, quem organizou, quem fez comida, quem levantou as tendas, quem organiza politicamente os 5 campos de refugiados, que são 5, quase 200 mil pessoas, são as mulheres. As mulheres saharaus, então, elas estão no nível de protagonismo na luta anticolonial e nas discussões internas de gênero, que é uma coisa impressionante, absolutamente conectadas com as discussões que circulam no mundo. Então, eu fui elaborando, então, as minhas questões, as minhas dúvidas, as minhas perplexidades, eu acho que é também uma boa palavra, nesse curta-metragem, né, que se puder disponibilizar aí para quem está nos assistindo, eu acho que seria interessante também. E, professora, você tendo visitado esses 2 campos de concentração, e mesmo que campos de concentração, refugiados, desculpa. E mesmo não tendo entrado no campo, na faixa de Gaza, mas qual as semelhanças e diferenças que a senhora vê nesses 2 campos, principalmente relacionado à questão de gênero que você citou aí por último? Não, eu entrei em vários campos, porque é o seguinte, Gaza, como eu falei, as pessoas pensam, como é que onde que está o povo palestino, já que teve a limpeza étnica, né? Muitos morreram, foram assassinados. Você tem, são cerca de 32 massacres, né, de vilas inteiras que o exército sionista limpou do mapa. Eu digo sempre que Israel, para mim, é um grande cemitério, porque você vê, Israel está construído em cima de vilas, né, de cadáveres, de oliveiras, né? Então, ali embaixo, né, de vez em quando, você vê, descobrimos uma vala coletiva de palestinos em tal vila, né? Então, para onde que foi esse povo? Esse povo foi espalhado em campos de refugiados. Você tem, quando você atravessa um dos postos de controle, né, que tem os muros, são 8 metros de altura, né, o controle militar, do exército de Israel, quando você atravessa Jerusalém e vai, por exemplo, para Belém, Betlehem ou Ramallah, para onde você for, tem campo de refugiado em tudo que é lugar, E na exposição eu conto um desses campos que eu passei algum tempo, que fica ali na fronteira do muro, chama Aida, né, que tem as fotos dos campos de refugiados, também é muito interessante, porque o exército, porque pelo acordo de Oslo, que foi um acordo entre a autoridade palestina e Israel, mediado pelos Estados Unidos, todas essas áreas que Israel entra, ele não poderia entrar, porque seria da autoridade palestina. E os campos de refugiados é uma área que não poderia mesmo, né? Então, o que eu acho de diferença, né? O que tem de comum, que tanto no Saara Ocidental quanto na Palestina, você tem populações, nações que foram deslocadas e que foi negado o direito à constituição de um Estado. A modernidade funda uma entidade, uma coisa que os seres humanos passam a se organizar a partir de uma coisa de Estado, Estado-nação.
Mas, ao construir essa instituição política, ele constrói imediatamente a negação, que são os sem Estado, né? Que são os excluídos, são os diaspóricos, são os deportados, né? Então, isso são pessoas que não têm Estado. O que significa não ter Estado? Que coloca o nível que esses sujeitos, a ideia não são nem cidadãos, porque a ideia de cidadania está completamente condicionada na nossa cabeça a ideia de você pertencer a um Estado-nação. Se você não está no Estado-nação, você não tem um passaporte. Se não tem um passaporte, você não pode transitar pelo mundo como possivelmente nós aqui todas podemos, né? Então, você não adentra numa categoria política de reconhecimento que é cidadania. A ONU se organiza por Estado-nação. Os acordos internacionais se firmam por Estado-nação. Então, nós temos hoje campos de refugiados espalhados pelo mundo inteiro, e eu conheço essas duas experiências, que dizem, então, que os sem estados, né, aquelas pessoas que estão fora do Estado, é um tipo de humanidade precária diante daqueles que têm esse Estado. Então, isso que tem em comum, né? Outra coisa, Israel e Marrocos trabalham juntos há muito tempo, né? Trabalham nos seus acordos, no treino militar, em espionagem. As técnicas de continuar reproduzindo a morte tanto de Israel quanto de Marrocos, por exemplo, o muro. A gente fala, a Palestina tem um muro, né, dividindo a Palestina, fragmentando, que Israel construiu, de 731 quilômetros. É muita coisa. Marrocos construiu um muro para separar a população que está sob sua dominação, porque parte foge, vai para o deserto, e a outra parte fica sob o domínio colonial, ocupação colonial. Separando é como se a Duda fosse minha irmã, a Duda está de um lado do muro e eu estou aqui. E nós temos um muro de 2.720 quilômetros. Sabe qual que é a distância disso, gente? É como se saísse daqui de Brasília até Porto Alegre. É um muro. Só que não é um muro do concreto, como o muro israelense. É um muro de areia e tal. E acho que a cada 5 quilômetros tem uma barreira militar. E do lado argelino, do lado saharaui, né, é o lugar que mais tem minas subterrâneas, minas explosivas, né? Pessoas que, quanto morrem, porque pisa numa mina e explode. Então, isso é muita coisa em comum, né? Mas tem diferenças porque eu vejo que o campo de refugiados, falando em termos do campo, né? O campo de refugiados do povo do Saara Ocidental é muito diferente do campo de refugiados palestinos. Por quê? Porque lá dentro dos campos saharauis, que fica dentro do deserto do Saara, é deserto. Então, vocês imaginam o que é a precariedade. Não tem uma árvore. Eu fiquei 10 dias, vi uma árvore que a gente fez um piquenique, será um piquenique para me despedir. Está nesse meu documentário, esse piquenique, né? Uma fotinha. Mas tem a ideia de que eles têm autonomia de organização política, né? Eles podem sair de lá e ir para um outro campo, e porque são quase 200 mil pessoas organizadas em 5 campos, né? Então tem um nível de inclusive tem gente que está saindo, obviamente, fugindo da ocupação, da parte que está sob ocupação marroquina, e indo para os campos, porque não aguenta, né, a repressão, a tortura, a prisão e tal. Então, eu acho que tem muitas diferenças, né, mas essa me parece ser a principal diferença, o fato de que você, dentro dos campos, você tem a capacidade de organizar a vida, mesmo precária, muito precária, mas você consegue organizar sem ter um fuzil aqui o tempo inteiro, né? Berenice, tendo por base a atuação da mulher nos campos de refugiados do Saara, a sua percepção da atuação da mulher, do protagonismo feminino nos campos da Palestina, que você acabou de colocar, são duas realidades distintas. Uma tem uma certa liberdade ali, naquele campo de determinações políticas, de determinação de organização. E nos campos palestinos já não existe isso. Então, qual é a sua percepção da atuação da mulher na questão palestina, nos campos palestinos? Eu acho, Lourdes, que assim, eu tenho uma pergunta, né? Qual que é uma pergunta geral que eu faço para os movimentos que lutam pelas lutas anticoloniais, como o Saara,
ocidental, Palestina, mesmo em Rojava, né, a luta curda, mesmo em Chiapas, né, qual que é o lugar daquilo que nós chamamos vulgarmente, né, de uma forma às vezes muito pejorativa e equivocada, lutas identitárias? Como é possível articular, portanto, uma luta global que atravessa toda a sociedade palestina, toda a sociedade saharaui, né, que é a luta contra o colonialismo? Isso nos unifica, somos, né, quer dizer, nós palestinos, pobres, ricos, estamos sem Estado. Mas, internamente, dentro da sociedade, você tem conflitos, como qualquer sociedade. Como qualquer sociedade humana tem seus conflitos, suas disputas. Em maior ou menor nível. Em relação a gênero, sexualidade, tem. O que é interessante observar, ao meu ver, né, é que a luta hoje, como nós fazemos, como as lutas anticapitalistas, anti-imperialistas, anticoloniais, elas são completamente atreladas e umbilicalmente vinculadas a lutas internas. Isso é muito diferente. Aparentemente é uma coisa muito óbvia que eu estou falando, mas quem tem uma memória e que estuda ou que atuou nas lutas anticoloniais na década de 60, 70, 80, 90 no Brasil, eu começo a militar nos 80, né? A questão de gênero, a questão de raça, a questão de sexualidade, ela não aparecia. Era luta anti-imperialista, né? E ponto final. Qualquer coisa que você tentasse colocar ali na discussão, como a questão do feminismo, tal, isso era luta, era uma perfumaria que não tinha importância. Por que eu faço essa digressão antes de te responder? Por que eu vejo, tanto no Saara quanto na Palestina, onde eu conheço mais próximo, existe a luta diária, porque é uma questão diária de sobrevivência, né? De você, o colonialismo não deixa você esquecer, né, que você está sendo oprimido. Você quer de um lugar para o outro, tem o checkpoint. Você quer viajar, você não pode. O teu filho é assassinado, teu marido é preso, teu filho é preso, né? Não tem possibilidade. Todos os dias, isso eu falo na exposição, todos os poros da tua vida, né, é na microfísica mesmo, sabe, que o colonialismo atua. Mas também tem as lutas dentro de casa, né? Você fala, bom, fulano, você, minha filha, vai ter que casar com o da outra família porque tem os arranjos familiares. Então, se você não casa, comete crimes de honra, como tinha no Brasil até muito pouco tempo, né? Como aconteceu um crime em função de limpeza de honra na Palestina, há cerca de 2 anos, 1 ano e meio, que a internet explodiu, né, em termos de discussão e tal. Que o movimento palestino, movimento feminista palestino está forte. Não é verdade, não é agora. As mulheres estão organizadas em coletivos, discutindo lutas antipatriarcais dentro de sua sociedade, desde o início. Desde o início, que o protagonismo das mulheres palestinas nas lutas, né, contra a ocupação sionista estava. O que eu acho que é diferente agora é o seguinte, é que as mulheres estavam nas frentes, né, na época da luta armada, na época das guerrilhas, em 1936 já começa a grande greve geral palestina, as mulheres, as brigadas femininas. O que eu acho que agora elas estão, mas estão também pensando o seguinte, nós não vamos esperar derrotar o Estado de Israel para fazer as nossas lutas internas por transformar essa sociedade de uma sociedade que tem igualdade de gênero, né, onde as mulheres possam decidir, possam eleger suas vidas. Isso acontece a mesma coisa com a questão LGBT. Né? Você tem um movimento, acabei de publicar um artigo junto com o Orientando, numa revista argentina chamada Contra-Hegemonia, Contra-Hegemonia, que é justamente como que essa questão da luta LGBT na Palestina se organiza, em torno de quais pontos, né? Mas veja, é claro que é diferente, porque como eu estava na Palestina, fui para uma festa gay, né, na casa de um palestino, uma festa clandestina, né? E ele falava assim, eu falava, bom, mas como é que isso na tua família? Ele falou, olha, a minha família é uma família cristã, né? A gente, uma família até que minha mãe é uma professora e tal, mas elas não podem imaginar que eu sou gay. E eu também não tenho coragem, porque meu pai está preso, o meu irmão morreu, né? São tantas lutas que eu fico sempre achando que a minha questão, ela não tem a centralidade que tem. Mas ele estava lá no coletivo, organizando, fazendo isso. É isso um pouco que eu queria te falar, assim,
É diferente na questão do Saara. No Saara, você tem, de fato, um protagonismo nas estruturas de poder. Eu acho que posso estar equivocada, né? Pode ser uma leitura superficial, mas desde o primeiro momento em que as mulheres saharauis vão para o deserto, elas assumem, né? Elas assumem as estruturas de mando, né? Professora, eu quero muito, a partir desse curta que você fez, eu assisti, vou deixar o link aqui mesmo para o pessoal também assistir, falar um pouquinho da questão de gênero, mais transplantando para a situação aqui no Brasil. Mas antes disso, semana passada a gente também fez uma entrevista aqui sobre a Palestina e tal, e a gente tem feito várias entrevistas, né, pessoal? O Nassif também entrevistou, vou deixar todas aqui no link para o pessoal reassistir ou assistir pela primeira vez, quem não viu ainda. Mas eu acho que faltou, sempre fica o pessoal internauta comentando que a gente esqueceu de perguntar uma coisa que eu quero ouvir de você, já que você esteve lá, vendo a dor e o sofrimento e a luta dos palestinos de perto. Qual seria aí, na sua visão, então, a solução para esse conflito com Israel? Quando o pessoal da Palestina fala que é Palestina livre, a gente quer nossa soberania, autodeterminação, etc., quais terras hoje eles estão reclamando? Como que sai desse conflito? Pois é, essa é uma questão muito difícil, né? Eu sei que 2 estados não pode. Por quê? Sim, pode ser 2 estados, né? 2 estados, se você tem 50 mil colonos, pode ser 50 mil colonos. Para mim, eu acho que todos são colonos, a não ser os originários. Os judeus que nasceram na Palestina não são colonos, né? Mas você tem uma lei que dá o direito de retorno. O retorno para onde, gente? Para onde? Aquela terra ali é uma terra palestina, onde tem do povo palestino, e dentro do povo palestino você tem judeus, você tem cristãos e tem muçulmanos. E pessoas que não têm religião, né? Não tinham religião. Então, mais concretamente, né? Considerando o Acordo de Oslo, você tem uma divisão espacial, mas que Israel, desde a década de 70, começou a organizar condomínios. É um condomínio que é muito impressionante. O roubo de terra é algo tão impressionante, porque é de um dia para o outro. Eles chegam, eles montam uma caravana, um lugar assim, começam faz uma casinha pré-moldada, em colônia. Aí daqui a pouco chega uma multidão e começa, né? E aí toda a estrutura daquilo ali, quem dá é o Estado de Israel. E começa a cortar vias dentro de terras palestinas, né? Então, se você olha o que é a Palestina hoje, assim, aquele mapa, eu apresento 2 mapas, né, na minha exposição, é um queijo suíço, né? Ou então aquelas roupinhas de bola que mulher gosta de usar, petit pois, pretinho, né? Só que bem pequenininho são os territórios palestinos. Então, como é que você vai organizar um Estado onde você não tem terra suficiente, você não tem continuidade territorial, né? Então, primeiro isso. Teve uma das pessoas que eu conversei no checkpoint, né? Porque a segunda vez que eu fui fazer um trabalho para ajudar um organismo internacional a fazer, mais ou menos, controlar o tempo que um trabalhador levava para atravessar de um ponto a outro do checkpoint. O que é isso? É um muro. Você está de um lado, tem que atravessar. Só que entre você atravessar para pegar o buzu para ir para o teu trabalho, para trabalhar numa fábrica israelense, para ser explorado e ganhar 1/3 da hora de trabalho, que lá se recebe por hora, igual nos Estados Unidos, 1/3 do valor que um israelense judeu recebe. Então, você, judia, recebe 10 e eu, palestina, recebo R$3. Pois bem. Então, eu estava lá esperando fazer esse processo, contar quanto tempo, né? Porque às vezes eu travessia em 10 minutos, às vezes em 3, 4 horas. Porque fecha, o portão fecha. É como se fosse um aeroporto, né? E eu conversando com um trabalhador, ele falava assim, veja, nós estamos todos juntos. A nossa merda vai tudo para o mesmo lugar. Né? Nós estamos todos juntos aqui, eu estou aqui, só que ele tem as armas e eu não tenho. Como é que eu vou ter outro Estado? Por que a gente não fica tudo junto? Por que a gente não vive em paz? Né? Eu trabalho, tudo que está na casa dessas pessoas foi minha mão de obra que fez. Né? Então, falo esse depoimento porque o que eu senti ao conversar, né, com os trabalhadores, porque é trabalhador mesmo, a noção de povo ali é muito presente para o povo trabalhador que precisa trabalhar,
e ser roubado, já foi roubado na sua terra, agora é roubado na sua alma, na sua energia, pelo patrão israelense, né? Que não é mais possível falar em 2 estados. Se você falar em 2 estados, você tem que dizer o seguinte, bom, então tem as condições. Primeiro, que os colonos saiam das terras, que Israel faça reparação, e que aquelas pessoas que têm direito de voltar, reconhecido pela lei internacional, volte para suas casas, ou que, de acordo com a lei internacional, sejam ressarcidos, né, monetariamente pelo roubo, né? As casas eram, os sionistas entravam e roubavam, inclusive tem um setor na biblioteca, numa biblioteca em Tel Aviv, que é fechado, que são os livros, as coleções dos livros de famílias que tinham suas bibliotecas privadas, que são todas trancadas, né? Então, se você me pergunta hoje, no meu lugar como professora, pesquisadora, ativista, internacionalista, né, eu digo que, antes de dizer se a solução é 2 estados, eu reproduzi, portanto, o que eu testemunhei, né, a impossibilidade hoje de defender 2 estados. Base em quê? Como? Né? Com os colonos lá, seria trabalhar os pontos de programáticos que o movimento de solidariedade, que, na verdade, o movimento de boicote, desinvestimentos e sanções a Israel foi organizado pela sociedade civil palestina, que faz um texto e joga para o mundo pedindo boicotem Israel, nos ajudem, porque nós não temos exército, nós não temos como nos defender, né? E nesse programa tem alguns pontos, que é o direito ao retorno, esse é o ponto mais importante. Você tem, em todos os lugares do mundo, você tem palestinos, você tem pessoas que ainda têm a chave de suas casas, né? Está no campo de refugiado, e olha daqui, como eu estou olhando onde eu moro, que é o Sobradinho, aqui em Brasília, e ali tem um lugar que Israel construiu casas e trouxe as pessoas que não tinham nenhum vínculo com Israel, nenhum vínculo, né? E foi doado casa. É um projeto colonial, não tem nada a ver com religião, né? Então, o direito ao retorno, né? O fim da segregação, do apartheid para os palestinos que conseguiram ficar em Israel, cerca de 23% da população de Israel é formada de palestinos que conseguiram ficar em suas terras, mas vivem em condições de cidadania de segunda classe, né? Não têm os mesmos direitos, até porque, a partir de 2018, o Knesset, que é o parlamento israelense, aprovou uma lei, porque não tem constituição lá, né? Uma lei básica que define Israel como o Estado do povo judeu. Então, antes, 2 línguas oficiais na escola, árabe e hebraico. Agora só tem uma. O árabe fica como língua estrangeira. Então, o direito ao retorno, o fim do apartheid, tem outros pontos, mas em torno dessa, porque são as condições primeiras que têm que ser discutidas. Antes, falou o seguinte, olha, não é possível falar em 2 estados, em um estado, sendo que você não tem um processo de reparação para o povo que vive há 73 anos sob segregação, sob apartheid de um lado e colonialismo do outro, né? Mudando completamente o foco da Palestina, dos campos de refugiados, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho na questão de gênero, principalmente tomando, por exemplo, um dos seus livros, A Reinvenção do Corpo, Sexualidade e Gênero na Experiência Transsexual, que é um assunto que é considerado, não vou dizer delicado, mas dentro de um país que mata mais homossexuais, mais transexuais, travestis no mundo, é um tema tabu, pode ser por questões religiosas, entre outras. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa sua pesquisa e do seu trabalho com essa população. Tatiana, muitíssimo obrigada pela oportunidade de falar desse trabalho. É um trabalho, na verdade, a minha tese de doutorado, né, defendi em 2003. Foi a primeira tese no Brasil que discute a questão da transexualidade numa perspectiva despatologizante, né? Eu trabalhei, acho que talvez uns 20 anos na minha vida, em torno das discussões teóricas, do ativismo, para que as identidades trans fossem compreendidas como mais uma possibilidade das pessoas viverem seus gêneros, né? Suas masculinidades, suas feminilidades, né? Em torno da campanha pela despsiquiatrização e pela despatologização.
esse meu trabalho, então, essa minha tese de doutorado, que eu tinha publicado em livro, e, claro, eu fiz em 2003, e você fala que hoje a situação é tabu e tudo, mas se alguém me contasse, em 2001, né, onde eu fiz meu trabalho de campo em um hospital que fazia cirurgias de transgenitalização ou redesignação de gênero, que era aqui em Goiânia, e morei 1 ano na Espanha, acompanhando os movimentos sociais trans lá. Se alguém me falasse que nós iríamos eleger vereadoras, né, como a Duda, eu diria, você está delirando, isso é ficção, né? Se alguém me falasse que nós iríamos ter uma novela com protagonismo, né, que nós iríamos ter essa discussão, de fato, sendo incorporada e sendo pensada com suas tensões, com suas tensionalidades internas dentro da esquerda brasileira, eu diria, olha, isso não existe, né? Que teríamos uma resolução do STF que diz que a pessoa pode mudar os documentos, né, o gênero nos documentos, né? Se eu fui assignada quando nasci como Bernardo, mudar para Berenice, independente de fazer a cirurgia, porque antes era condicionado, você só podia mudar o seu nome, só podia mudar o seu nome se você fizesse a cirurgia, então te obrigava a fazer um processo de mutilação, se você não quisesse. Se você quer, é uma demanda por reconhecimento e alteração do corpo, é perfeito. Eu diria que isso não existe. Então, assim, é interessante te escutar falar, e de fato você está certa, né? Eu acabei de orientar uma tese de doutorado de Tarcísio Dunga, que é sobre um conceito que eu propus para interpretar a violência contra as pessoas trans, que é transfeminicídio, discutindo, obviamente, com a categoria feminicídio, né? Mas você está certa, porque, de fato, a tese dele aponta, e os ativismos trans, as acadêmicas trans, né, o nível de vulnerabilidade e de exclusão que essa população tem, né? Basta ver um presidente que elege, eu acho que ele elege com alguns inimigos, professores, é um inimigo, né, feministas, mas pessoas trans, então, eu acho que está lá no em cima, assim, é uma impossibilidade aceitar e respeitar pessoas que demandam o reconhecimento como cidadão e cidadã, né, tenham transicionado de um gênero a outro. Nós temos um presidente da República que faz guerra, que estabelece uma guerra continuada contra determinadas identidades e determinadas populações, né? Então, um pouco, esse é um texto que, já nas primeiras páginas desse meu livro, eu me posiciono, e foi com muito medo que eu fiz essa tese, porque como era a primeira tese, eu tinha um referencial teórico na sociologia, né? Dizer que era um texto que tentava contribuir pela despatologização e pela humanização das experiências de gênero que não estão ancoradas em uma certeza biológica. O que isso quer dizer? Que você ser homem tem que ter pênis, e ter mulher tem que ter vagina, né? Então, um pouco, esse meu trabalho, esse meu livro, que foi publicado, a primeira edição foi em 2006, acho que está na 3ª edição já, né? Professora, você comentando essas mudanças de 2001 até hoje, enfim, eu não vivi a primeira década do século XXI, eu era uma criança, então eu não sei falar como que era, mas hoje me assusta muito. Tem um episódio que aconteceu há poucos dias, eu fiquei muito assustada e sem entender como que isso ainda acontece nos dias atuais. Só para contextualizar, o jornalista Pedro Bial entrevistou o ex-jogador Ronaldo, e na entrevista ele achou que seria importante perguntar para o Ronaldo um acontecimento que ocorreu há mais de 10 anos atrás, foi quando o Ronaldo ficou com 3 mulheres trans, e ele perguntou, fez a pergunta referindo as mulheres no masculino, e como se fosse algo errado, que ele deveria se explicar. Isso foi há 4 dias, e, enfim, um jornalista de renome, para todo mundo ver, não é nem em 2001, que a gente não tinha nem Instagram, WhatsApp, Facebook. Por que isso ainda acontece, sabe? Por que as pessoas não conseguem perceber que não tem diferença, sabe? Por que o brasileiro, a sociedade, ainda tem esse estranhamento aos corpos trans? Mas veja, é muito interessante você trazer, uma jovem jornalista, né, você falou, não vivi isso, mas eu estranhei. Sabe onde é que está a mudança? No que você acabou de falar, no teu estranhamento.
Você traz para uma conversa com uma pessoa que fez uma pesquisa, que é militante, né, da diversidade sexual, das dissidências sexuais de gênero, estranhando e se posicionando. Sabe quando que isso poderia aparecer? Eu posso estar enganada, mas assim, na época que eu escrevi a minha tese, uma jornalista me entrevistando, porque você faz um estranhamento posicionado. Você acabou de fazer, né, um ruído, você produziu um ruído na voz, na forma como o Bial, né, conversou. E você fala assim, mas como que isso é? Como você se pergunta já? Como isso é possível? Você já desnaturalizou, você já problematizou. Então, claro, então assim que eu volto a repetir, a população que tem maior nível de vulnerabilidade, né, que tem um tipo de política continuada da morte no Brasil, eu não acho que é a população negra. Se você pensar em termos de hierarquia, não é a população negra. Porque tem uma instituição que nos funda no mundo e que nos constitui no mundo, que é a família, que é a população negra. Se for uma negra trans, sim, talvez tenha outra camada de opressão, né? Mas as pessoas trans, elas são expulsas de todas as instituições, né, que nos constituem no mundo como sujeitos, né? A escola, a família, a religião, o mercado de trabalho, né? A violência, então, é uma violência sobre camadas, né? Nível, mas o que eu estou falando assim, apesar de todo esse nível de abjeção e de exclusão que essa população vive, né? Os movimentos sociais e as políticas que têm feito com academias, acadêmicos, pesquisadores, né, têm alterado a ponto de uma jornalista que chega para mim, me entrevista, e ela já não me pergunta, você escutou, ela já pergunta, se posicionando, como isso é possível, entendeu? Quer dizer, isso me parece bastante interessante de algo, nós estamos, viver, gente, é uma luta constante, a Angela Davis diz isso, e é verdade, é constante, é permanente, a gente elegeu essas vereadoras trans, daqui a pouco pode ser que não eleja nenhuma, quer dizer, não existe um único caminho, né? Mas eu acho, sim, eu acho que a discussão de gênero hoje no Brasil, ela tem outros atores, outras vozes, outros protagonismos, outros conceitos, né, que nos diz que está mudando, sim, né? E a mudança nem sempre é para melhor, não é isso, mas tem algo que no campo do gênero já não é mais exclusivamente as feministas, que são fundamentais, nos constituem, nossas pioneiras, né? Mas tem uma multiplicidade de vozes que colocam o gênero como uma categoria central para entender as relações de poder e como o Estado se organiza. E o gênero não pensado exclusivamente como vagina e pênis, né? Mas pensado como essa possibilidade de interpretar o que são as masculinidades e as feminilidades na prática, né? Mas é claro, para quem trabalha com o gênero como a ideia de que mulher é um corpo, é vagina e homem é pênis, né? Não vai conseguir entender nunca, por exemplo, como é possível que o Ronaldo se encante por uma... E é assim mesmo, por um traveco, né? Por um homem, um homem que se fantasia de mulher, né? Mas a luta, ela está no começo, né? Berenice, eu vivi os dois lados, que essa menina, essa novinha não conseguiu viver. Então, eu vi o nascer de determinadas lutas e hoje como a gente está. Então, eu sou do tempo que a gente distribuía jornal na rua para tentar modificar uma situação. Entrava em boates, entrava em bares, entrava para poder levar uma contribuição, levar uma voz a alguém que pudesse entender uma luta que já se desenvolvia no país. Eu conheci o editor do jornal Lampião, que foi execrado por conta de querer adotar uma criança e dar uma vida melhor. Acabaram com a vida dele, com as denúncias de abuso sexual. Ele estava dando uma nova vida para a criança e deturparam toda uma relação e fizeram isso. Então, eu vi os dois lados. Hoje nós temos o advento da internet. Com a internet, nós temos uma diversidade muito grande de vozes,
de vozes, de opiniões, a pessoa colocar a cara ali para mandar o seu recado. Nós temos exemplos ótimos de trans fazendo um trabalho de conscientização. Você acha que este momento é um momento para mais ruído, ou seja, para mais dúvidas entenderem essa mudança que aconteceu e darem a sua contribuição nessa abertura? Você acha porque ela amplifica também o ódio, né, a internet? E ela fazendo não amplifica a sua luta. E fazendo um complemento, a gente também tem que lembrar que estamos no país onde a ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos disse que o Brasil vive uma nova era, onde menino veste azul e menina veste rosa. Pois é. Eu acho que é muito... Em relação à questão da mudança, da internet, né, tem muitas teses, tem um livro de um amigo meu querido, o Richard Scosses, que vai trabalhar justamente essa questão... gente, eu esqueci o nome do livro do Richard, Batalhas Morais na Internet, né, a questão de como que as disputas, a questão das identidades, elas aparecem no campo tanto da extrema-direita, quanto no campo progressista, a questão dos cancelamentos, né, uma dificuldade. Eu acho que a internet tem um papel importante, mas limitado, né, limitado porque é muito difícil você ver, aqui não, aqui é um programa, a gente está conversando, está dando sugestões bibliográficas, eu estou falando, a gente está interagindo, está saindo indicações de links e tal, mas nas redes é muito difícil, porque eu muito raro, aliás, eu nunca vi, vou confessar para vocês que eu nunca vi ninguém convencer ninguém lendo post de Facebook, de Instagram, bolhas, né? Quem está ali é porque concorda com você e te segue. De qualquer forma, pode ser um caminho, então, é complexo. A primeira coisa é que o lugar das redes sociais, para pensar, né, seria o lugar do jornal, que você começou a falar assim, eu entregava o jornal, qual que é a relação, então, que é um instrumento, né, o jornal, qual que é o papel das redes sociais e da internet, principalmente nessa época que a gente vive, que foi o que nos restou, né, que são as redes, no processo de transformação social, de consciência de gênero, consciência de classe, consciência racial. Essa é uma boa polêmica, essa é uma boa conversa, né? Que não há uma única posição. Em relação às mudanças, eu acho que é muito complicado pensar a mudança numa única direção. Eu acho que, veja, no momento em que nós estamos vivendo um país onde você tem um governo, né, da morte, né, governo fascista como o Bolsonaro, um genocida, né, nós temos uma eleição municipal que, pela primeira vez, pessoas trans são eleitas em grandes capitais, né? Então, é interessante porque o que eu acho que eu precisaria pensar qual teoria de mudança que a gente está trabalhando. Eu não acho que a mudança ela acontece numa única direção, num único movimento, porque às vezes a gente pensa, claro, você eleger um presidente você pode avançar ou recuar, né? Eu acho que a eleição do Lula, do PT, foi um movimento importante para nós da academia. Foi importante, porque nós ampliamos as universidades, restauramos o Estado na questão da educação, no que se refere às políticas de desmontes neoliberais da época do Fernando Henrique Cardoso, né? O SUS. Tem todas questões bacanas que foram feitas. E tem agora o momento do desmonte. Mas a vida segue, entendeu? É como as mulheres palestinas lá, que tem a luta permanente, né, microfísica contra o domínio colonial. Para dar à luz, muitas vezes, é difícil, porque não tem hospital, tem que ir para um hospital do lado israelense, e o posto de controle não permite, teu filho nasce no checkpoint. São muitas mulheres que parem dentro do nas barreiras militares, e algumas morrem. Eu conto isso, inclusive, a questão do checkpoint das ambulâncias na minha exposição. Mas as mulheres continuam, as mulheres palestinas têm essa luta, e está ali no dia a dia, nas suas disputas. Eu acho que é um pouco isso que a gente faz na nossa vida, né? Quer dizer, tem a nossa questão lá contra essa coisa do impeachment já, fora Bolsonaro, mas a gente continua fazendo organização com os movimentos estudantis, com os estudantes, com os coletivos, fazendo nossas polêmicas, fazendo nossas divergências, dentro das associações de docentes, dos movimentos negros, e a vida segue, né? Quer dizer, eu penso, então, que a mudança, ela não é num caminho único, né, em direção ao Estado, ela é mais rizomática, a ideia de um rizoma, sabe a coisa do bambu? O bambu que você acha que ele vai nascer aqui, de repente ele aparece lá, e a mudança está lá também, não é não é um único movimento, né?
Quem é que vai perguntar? Senão eu vou de novo. Eu tenho um artigo da senhora sobre... O título exatamente é O Lado Feminino de Bolsonaro, os memes como sintoma. A gente realmente vê vários memes do Bolsonaro em que ele é colocado como uma figura feminina e ridicularizado por estar ali na posição mais feminina. Mas a gente não vê isso apenas agora, não é uma novidade. Isso sempre aconteceu. Em 2016, com a Dilma, aconteceu muito forte, que os opositores sempre utilizavam do fato dela ser mulher e sexualizavam a imagem dela. Em 2018, aconteceu com a Manuela Dávila e com outros políticos, tanto homens quanto mulheres também. Sempre que os opositores atacam usando a figura feminina. Enfim, eu citei a Dilma e o Bolsonaro. Enfim. É político isso? Ou esse machismo, essa rejeição por corpos femininos e corpos trans também, é uma coisa política ou não? É uma coisa geral que está inserida na sociedade como todo nos dois lados, tanto esquerda quanto direita? Perfeito. Acho que essa talvez seja uma das questões das minhas contribuições para a questão de gênero. Muito obrigada. Não por esse artigo. Esse é um artigo de intervenção, um artigo curto, né? Um artigo acadêmico, né? Mas exatamente o que você falou, Duda. O que faz com que tanto uma pessoa de direita quanto uma pessoa de esquerda utilize da figura do feminino? Quer dizer, eu quero desvalorizar o Bolsonaro. Eu coloco o Bolsonaro como a rainha da cloroquina, a louca da cloroquina. Isso foi uma coisa impressionante, tanto de memes que vai chegando de companheiras, né? Professoras, professores. Por que você precisa, portanto, usar o feminino, transformar o Bolsonaro em mulher, para dizer que é nesse lugar que ele é ridículo? Por quê? Porque a estrutura de gênero diz, bom, o que é um lugar valorizado, o que é um lugar negativado? Qual que é o lugar passível da morte, quem é que mata? Você veja, quando os homens são presos por estupro, né, o que a gente sabe que acontece nas prisões? Transformam-se assim, quando ele chegar aqui, ele vai ver. Ele vai ser a nossa mulherzinha. Vocês entendem que essa pessoa diz, vai fazer justiça, mas ao dizer que vai fazer justiça porque vai estuprar, tem que transformar em mulher. Porque ele não vai estuprar um homem, vai estuprar uma mulher. Então, na aparente fazer a justiça com as próprias mãos, ele reafirma o lugar estuprável da mulher. Eu só posso estuprar uma mulher. Então, ele vai ver quando ele chegar aqui. Por que eu dou esse exemplo? Por quê? Tem determinadas estruturas de gênero que nos constituem no mundo que estão deslocadas da questão de classe, de raça, até de sexualidade, de religião. É como uma linguagem. Todos nós estamos falando português aqui, nós nos entendemos, né? Tem questão geracional, questão de lugar. Gênero é como se fosse uma linguagem. E nessa linguagem existe algo que é da ordem do matável, estuprável, né? Penetrável, porque é identificado como lado da passividade, da pouca inteligibilidade e da pouca inteligência, né, e nenhuma ação. Então, eu posso usar essa linguagem tanto para desvalorizar uma pessoa de esquerda, chamar, por exemplo, o Dória. Quando queriam desvalorizar o Dória, é que o Dória é bicha. Você pega os dados, inclusive, da homofobia no Brasil, da transfobia, que, de fato, né, os homens gays sofrem homofobia, né? Mas ela é encarnada, principalmente, os assassinatos acontecem principalmente naqueles homens que performatizam o feminino, os chamados afeminados, efeminados, né, como se fosse uma coisa que só as mulheres podem ter. Então, esses homens que deslocam do masculino para o feminino e passam a performatizar o feminino, eles correm risco. Ser mulher é correr risco, né? Ser mulher significa ser assassinada porque você é mulher, né? Quer dizer, nós mulheres temos algo, mulheres trans ou cis, né? Que é o chamado toque de recolher. Eu falo isso, é impressionante como depois de determinada hora você tem que sair na rua com determinado cuidado, porque você sabe que a rua, depois de determinado horário, não é um lugar para as mulheres, né? Para qualquer mulher.
Você pode ser a Luísa Brunel, você pode ser o que você quiser, mas a rua é um lugar perigoso para as mulheres, né? Mulheres trans e mulheres cis, tá? Então, te digo o seguinte, o que então eu coloco nesse artigo? Quer dizer, quando querem transformar, querem xingar, agredir o Bolsonaro, transformar em um ser abjeto, eles pegam algo que tem inteligibilidade social, que é o ser abjetado na sociedade, que é o feminino. E esse feminino necessariamente não é, o feminino não é necessariamente as mulheres com vagina. É o homem muito gay, é muito afeminado, é o gay muito feminino, é a mulher trans. Esse é o lugar, essa é a linguagem que nós compartilhamos, sejam de que classe tal, que circula, né, e tem inteligibilidade. Faz sentido, né? Bom, a prosa está ótima, mas a gente chegou ao limite aqui da nossa combinação de programa. Berenice, eu gostaria de agradecer demais as suas explanações aqui, conversar com você foi muito rico, tanto em termos de Palestina e Saara, como em termos de gênero, que para a gente foi bem proveitoso. Bem proveitoso, quando eu digo bem proveitoso, é que vamos levar adiante várias pautas, tendo por base essa conversa hoje aqui. Eu que agradeço imensamente, mas imagina, eu falo assim, para conversar sobre gênero, Palestina, você me chama até para batizar de boneca, que eu vou. Perfeito, perfeito. Meninas, alguém quer falar alguma coisa? Obrigada, Berenice, foi ótimo. Muito obrigada pela entrevista, Berenice. Muito obrigada, muito obrigada. Tchau, gente. Tá, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau.